Vamos agora para... É drama. Esse aqui é drama também, mas a gente vai acrescentar algumas informações adicionais que podem ser de interesse, porque também tem essa situação, né, de coisas, informações que vão chegando depois que a gente já desenhou a pauta. Mãe de Chester Bennington diz sentir-se traída pelo Linkin Park. A família toda já está aparecendo aqui para dar uns pitacos em relação à volta. Tem razões legítimas por trás, mas a questão é que tudo vai para a imprensa, né? Então fica aquela situação boa, né? A gente abordou na primeira live que tem uma questão relacionada diretamente à vocalista Andy Armstrong, que tem um passado complicado aí, para dizer o mínimo, né? Que tem vínculo ali com a igreja da Scientologia. Quem não conhece, dá um Google, não vou me aprofundar nisso aqui, não é questão de religião, mas sim de uma série de posicionamentos e atitudes questionáveis das pessoas que estão vinculadas a esse conjunto de ideias, e até um apoio inicial ao Danny Masterson, um ator que foi condenado por 2 estupros. Ela chegou a comparecer em uma audiência inicial ali do julgamento e tal, como apoiadora do Danny, né? Depois ela se arrependeu, né? Disse que se arrependeu. Ela não mencionou em nenhuma ocasião a Scientologia, mas mencionou que se arrependeu da questão do Danny Masterson. O filho do Chester já havia se manifestado de forma contrária, disse que a banda estava tentando apagar o legado do pai, que trouxe uma pessoa que o pai muito provavelmente não concordaria, que ele não tem nada contra a banda voltar, mas tem contra a escolha da vocalista em especial. Já a Susan Eubanks, que é a mãe do Chester, ela disse em entrevista da Rolling Stone que se sentiu traída porque não foi avisada antecipadamente sobre o retorno, o que, de acordo com a própria, teria sido combinado previamente com os integrantes do Linkin Park. Abrindo aspas, ela diz: eu me sinto traída. Disseram que se fossem fazer alguma coisa, me avisariam. Não fizeram e provavelmente sabiam que eu não ficaria feliz. Estou muito chateada com isso. Sinto que estão tentando muito apagar o passado. Eles estão tocando músicas que Chester cantou. Parênteses aqui, isso é óbvio. Eles vão tocar músicas que Chester cantou. Não sei como os fãs estão reagindo, mas eu sei como eu reagi. E ter Armstrong cantando as músicas do meu filho é doloroso. Depois aqui no texto ela se aprofunda nessas questões, né, de que havia um acordo prévio para que os integrantes do Linkin Park avisassem a família de que esse retorno aconteceria. Ela conta que eles chegaram, inclusive, a conversar sobre o lançamento daquelas músicas inéditas que saíram nos últimos anos, né, músicas que demos, lados B, músicas que ficaram engavetadas ali por um tempo, que o Linkin Park lançou recentemente, né, antes da entrada da Amy, né, como uma forma de celebrar o legado do Chester, de fazer relançamentos dos 2 primeiros álbuns. Eles lançaram uma coletânea que traz uma música inédita. Então, até então havia comunicação entre as partes, né, entre integrantes do Linkin Park e a família do Chester, que aí envolve a esposa, a primeira esposa, né, também, não só a Talinda, que é a viúva, de fato, estava casada com o Chester quando ele faleceu, como também a primeira esposa, a Samantha, que alguns dos filhos que o Chester deixou foram com a Samantha. E a Susan menciona aqui também o Draven, não sei como se pronuncia o nome dele, que é um dos filhos do Chester, que estava ciente inicialmente das atividades do Linkin Park, mas com relação ao retorno, nem eles ficaram sabendo, ninguém ficou sabendo. Aí ela menciona que chegou a encontrar, conversou com o Joe Hahn, que é o DJ e um dos 3 integrantes do Linkin Park que está envolvido com todas as atividades, né? Ele, o Mike Shinoda e o Dave Phoenix Farrell, baixista, são os 3 que estão envolvidos com tudo, né? O Brad Delson, guitarrista, ele só participa do álbum, ele não participa da turnê, não está participando da turnê, que inclusive está acontecendo, e o Rob Bourdon, baterista, está fora da jogada como um todo, né? Aí aqui ela ainda faz algumas acusações meio pesadas aqui. Ela disse que, aliás, vou abrir aspas que eu acho que é até melhor, né? Ela diz: vi Mike Shinoda há cerca de 2 anos, ele prometeu contar à família. Não, na verdade, não é esse o trecho da acusação. É longo aqui, né? Inclusive, se a gente está querendo drama, tem muito drama aqui.
Aqui, achei a parte que eu queria pegar aqui. Ela disse que o Chester uma vez ligou para ela dizendo que o Mike Shinoda ameaçou substituir ele por uma vocalista mulher. Abre aspas. Mike disse a Chester uma vez que achava que cantar essas músicas com uma garota seria melhor, porque ele frequentemente colocava Chester para baixo. Ele me ligou e disse, acho que vão me substituir por uma garota. E eu perguntei, o que você quer dizer? E ele respondeu que Mike disse a ele no ensaio que, se você decidir que vai embora, nós vamos te substituir por uma garota. Chester ficou pasmo e magoado. E o fato é que agora fizeram isso. Então, é claro, tudo isso volta à minha mente. Eu tive uma conversa com meu filho sobre isso. Não achei que eles provavelmente fariam isso. Como eu disse, pensei que Mike assumiria a linha de frente, cantaria as músicas e elas simplesmente não soariam iguais. Elas não seriam tão altas, ficariam muito diferentes. E eu ficaria bem com isso. Mas não estou bem como aconteceu, da forma como aconteceu. Ter alguém para substituí-lo e tentar fazer o que ele fez. Eu não acho que haja alguém no mundo que tenha a mesma voz. E quando eu ouvi isso, eu fiquei tão enojada que não. Eles estão tentando fazer exatamente o que Chester fez, mas eles não estão tendo sucesso nisso. Esse, inclusive, é um dos textos que está no site Igor Miranda, assinado por João Renato Alves, e drama, né? Mais drama. Tem algumas novidades boas com relação às atividades do Linkin Park que a gente vai compartilhar depois, mas eu queria saber um pouquinho do Marcelo, a visão dele sobre esse drama completo, com vários desdobramentos aí sobre a volta do Linkin Park. Cara, ninguém pediu pro Linkin Park voltar, né? Tipo, tava ok, tendo os relançamentos e tudo, assim, eles estavam conseguindo, né, pagar os boletos com tudo isso e tal. Por outro lado, eu não acho que, assim, a morte do Chester foi muito prematura, foi muito inesperada, tal, mas que ele fosse depressivo, assim, tipo, tem aquela coisa, a última foto do Chester, tava lá ele sorrindo com os filhos e tal. A gente nunca sabe quando o cara vai ter o desatino lá e acabar com a própria vida. Então, pensando por outro lado, seria muito injusto abreviar a carreira dos remanescentes por conta do desatino do vocalista, né? Acho que a questão com a família do Chester e tudo diz muito a respeito de transparência, diz muito a respeito de talvez eles não aprovarem a escolha da Emily por conta do passado, que já foi mencionado aí, porque o Chester ele foi vítima de abuso, o Chester ele tem uma trajetória de vida que, sabe, entra em conflito com várias coisas relacionadas ao passado da Emily, né? Então, essa desaprovação não é infundada. Eu acho que... Assim, eu sou do tipo que acho que... Assim, você conversando, você chega em qualquer lugar, entendeu? Acho que a conversa é a melhor coisa. E faltou, de repente, isso. Faltou negociar em termos e faltou, muito provavelmente, um acerto financeiro aí também, porque... Geralmente, essas declarações de tudo, de família que aparece, assim, supostos detentores do espólio do músico que morreu e tal, estão em busca de compensação financeira, né? E a gente sabe que o Linkin Park, mesmo com essa reunião, assim, faltando 3 dos integrantes originais e tudo, tem potencial financeiro grande, né? Uma turnê que provavelmente vai, sabe, ser mundial e tudo mais, entendeu? Então... Assim, acho que todo mundo quer um pedacinho desse bolo. De bobo, eles não têm nada, muito embora várias acusações aqui tenham fundamento, né? Não é nada leviano. E existe uma questão também, eu não sou contrário à volta da banda, eu acho que se quer voltar, tem que voltar, e eu acho que eu comparo muito o lance do músico a jogador de futebol, às vezes o cara também não sabe muito bem como é viver sem aquilo, como é viver sem aquela banda, assim como muito jogador de futebol não sabe como é viver sem jogar bola. Então, às vezes o cara perde um pouquinho o timing na hora de parar ou na hora de se dedicar a um outro projeto, né? Não que eles tenham que parar de tocar, mas essa questão, esse dilema de
será que essa é a melhor decisão a ser tomada? Ao mesmo tempo, tem aquele lance meio de Gene Simmons, que inclusive o próprio Gene Simmons defendeu isso numa entrevista recente. Ele foi perguntado sobre a volta do Linkin Park. Ele não havia sido informado sobre todas as controvérsias, mas foi informado sobre algumas. E ele disse que, bom, se o público está comprando ingresso, se o público quer ver, então o público já disse o que quer. E eles estão fazendo, de fato, alguns shows já lotados. A música nova gerou um hype gigantesco, até ela foi lançada antes de todas essas controvérsias chegarem a público de forma ampla, né? Então, tem esse lance também de o público aparentemente está comprando a ideia. Vai ter gente criticando, mas é um processo de tempo, né? O tempo vai meio que amaciando essas situações. Acredito que ela vai acabar se pronunciando outras vezes, né? A nova vocalista, sobre essas controvérsias aí do passado.